Olá, seja muito bem-vindo para mais um estudo bíblico aqui da Melk Pomerode. Então, como vocês já viram o resumo de Elias de Eliseu, o nosso estudo bíblico do Antigo Testamento desse ano, ele já se encerrou. Se você ainda tem vontade de conhecer, de saber como é que foi, procura ali no nosso canal os vídeos que você vai poder pegar um pouquinho dos resumos e dos vídeos, aquilo que a gente aprendeu com a vida dos profetas. Mas hoje, meu querido, minha querida, a gente vai voltar para o Evangelho de Lucas. Lembra que antes de estudar Elias e Eliseu, a gente estava estudando o Evangelho de Lucas? Pois é, a gente começou a estudar Lucas no ano passado ainda, e a gente fez a primeira parte de Lucas, dos capítulos 1 a 9. E hoje nós vamos retomar o Evangelho a partir do capítulo 10, dos versículos 1 a 24. Esse capítulo é conhecido por ser o pontapé inicial da caminhada de Jesus a Jerusalém. Portanto, a caminhada de Jesus para a cruz. Então, vamos lá. Faz uma pausa agora, né? Clica ali no pause para o vídeo um pouquinho, lê o nosso texto bíblico, que é Lucas 10, dos versículos 1 a 24, para daí a gente poder ter uma conversa e aprender algumas coisas bem importantes sobre o nosso texto. Então tá. Vamos lá. Uma das primeiras coisas que chama a atenção desse texto é que Jesus envia outros 70. Você pensou, ou você conseguiu identificar de onde que brotam, de onde é que vieram 70 pessoas, assim, ó, do nada? É conhecido, a gente vê nos textos aqui, que Jesus sempre tinha uma multidão seguindo a ele. Ele sempre estava acompanhado pelos seus 12 discípulos e pelas mulheres que cuidavam do seu ministério, né, e estavam preparando as coisas que eles precisavam, além de uma multidão que ia e vinha e sempre estava mudando, não é algo constante. Mas a partir do capítulo 10, Jesus envia 70 homens, Jesus envia 70 pessoas para uma missão específica, que é de proclamar o reino de Deus para toda e qualquer cidade onde eles pudessem chegar. De onde que vieram esses 70? Muito provavelmente esses 70 homens fazem parte dessas multidões que iam se arrastando, iam se unindo a Jesus e ao seu ministério, e foram pessoas que se converteram a Cristo e perceberam a necessidade de propagar essa mensagem. Então, esses 70 não são outros, mas são também parte dos discípulos de Jesus Cristo. Num ministério um pouco diferente dos 12, mas com o mesmo perfil. Se você for olhar nos detalhes do texto, ali dos versículos 1 a 4, a gente vê alguns detalhes, algumas instruções de Jesus para esse grupo, que servem da mesma forma para os discípulos, para os 12 discípulos. Tanto que Jesus diz, vão de 2 em 2, na necessidade de sempre estar acompanhado, de um fortalecer um ao outro, um cuidar ao outro, porque sempre é melhor que sejam 2 do que um, porque ele estaria só. Jesus também fala sobre a necessidade de ir depressa. No versículo 4 ali a gente vê Jesus falando, não levem bolsa nem saco de viagem, nem sandálias e não saúdem ninguém pelo caminho. Pensa você, tendo que viajar amanhã de manhã e não levar nada para a viagem. Assim, ó, absolutamente nada. Nem uma garrafinha de água, nem um lanchinho, nem pegar um calçado, nem uma blusa, absolutamente nada. Simplesmente levantar e sair para viajar. Para nós, hoje em dia, isso é um absurdo. E para aquela época também era um absurdo. Naquela época, as viagens eram muito bem organizadas e preparadas, porque eles não tinham carros luxuosos e confortáveis como nós temos hoje. E ainda assim, eles percorriam grandes distâncias. Mas para isso, eles precisavam se organizar, se preparar e levar o máximo de coisa possível junto. Então, quando Jesus propõe que eles vão rápido e que eles não levem nem sequer uma bolsa, é porque Jesus está dizendo, ó, não dá tempo de arrumar mala, gente. Agora vocês se juntam de 2 em 2 e vocês saem por aí e vão contar para quem for necessário, de cidade em cidade, o Evangelho. Vão falar a respeito do reino de Deus e da salvação que se aproxima. E tal é a necessidade que Jesus compara essa necessidade tão grande de levar essa mensagem ao mundo
com algo muito comum do cotidiano deles. Ele fala o seguinte, no versículo 2: A colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Portanto, peçam ao Senhor da colheita que mande trabalhadores para a sua colheita. Eu não sei de onde você veio, qual é o teu contexto, se você sempre morou em cidade ou se você já conheceu, já passou um tempo no interior. Mas hoje em dia a gente tem grandes máquinas para dar conta, para colher tudo aquilo que foi plantado. Nós temos grandes máquinas que exigem poucas pessoas, então, tanto para o plantio quanto para a colheita. Mas nesse tempo as coisas não funcionavam assim. Se você plantava o quanto a sua força permitia. Se você tinha força para plantar 10 pés de milho num dia, você ia um dia colher 10 pés de milho. E era assim que funcionava. E Jesus aqui está dizendo, meus queridos, a colheita é muito grande. E para poder colher, a gente precisa ir anunciar. A gente precisa de muita gente, porque essa colheita, o fruto, a boa nova da salvação e do evangelho, ele é tão grande que nós não podemos ficar sozinhos. Nós não podemos guardar isso para nós. Nós temos que sair e convidar todos que são... Todos são chamados para vir e colher dessa bênção que é o evangelho, que é a boa nova da salvação em Jesus Cristo. Então saiam e falem a toda criatura, falem de cidade em cidade. E essa urgência para se falar do evangelho, ela vale para os dias de hoje também. Eu não sei como é para vocês, mas olha, eu sou craque, eu sou muito boa em dar desculpas para Deus. É porque minha agenda está muito lotada. É porque eu não tenho tempo. Ah, porque eu não sou boa em falar. Ah, porque eu não sei cantar. Ah, porque eu não sou boa com as pessoas. A gente tem uma lista tremenda, uma lista gigantesca de desculpas para não se envolver no reino de Deus, para não se colocar à disposição de servir na seara, de servir no reino de Deus. E Jesus aqui ele está dizendo que é urgente que a gente pare de dar desculpas e que a gente se prontifique a colocar as mãos na obra, a levar essa palavra, a levar esse evangelho para as pessoas, porque o povo, o mundo precisa saber que há um Salvador, que há alguém que veio ao encontro deles. E assim, quando Jesus ele olha para tudo isso, quando ele dá as regras, quando ele dá as instruções de como precisa ser cada um, a forma como acontece o ministério, é para ajudar. Jesus, ele nunca recusou, ele nunca colocou empecilho para você servir no ministério. E ministério não é só vir aqui na igreja e fazer coisas aqui na igreja. Ministério é ser um bom pai, ser uma boa mãe. Ministério é ensinar para o teu filho, para a tua filha sobre o reino de Deus. É falar do reino de Deus para a tua família, para os teus amigos. E não ficar achando que todo mundo já sabe da mensagem da cruz, que todo mundo já sabe da salvação de Jesus e ficar se escondendo atrás do celular, ficar se escondendo atrás de tantas outras coisas que a gente coloca como desculpa. Eu e você não somos convidados para servir. Eu e você somos convocados a servir a Jesus Cristo. Nós somos convocados a compartilhar com o mundo a salvação que Jesus entrega e que Jesus permite que cada um de nós experimente por meio da cruz. E quando a gente não faz isso, a gente está fazendo com que pessoas sejam condenadas à morte. Com que pessoas precisem ir para o inferno porque eu estou acomodada no meu cantinho. A gente sabe que quem converte o coração, que quem transforma o coração de quem ouve a palavra, é o Espírito Santo. Mas como as pessoas vão ouvir, como o Espírito Santo vai poder transformar o coração das pessoas, se a gente não tem disposição de ir lá e contar dessa boa nova? Jesus ele tem um convite muito especial para cada um de nós, de servir e de fazer parte do seu reino. E não ser só telespectador, ficar olhando de fora. Olha para você, olha para aquilo que Deus já te deu, olha para a tua vida, para os teus dons, para as tuas habilidades. Sem dúvida, tem algum lugar na tua vida, tem alguma coisa que Deus te deu, que permite e que você poderia estar usando para servir o reino de Deus. Então não se conforme, para de procurar desculpas e se dispõe, se coloca à disposição para servir o reino de Deus.
E se você ficou curioso para saber um pouco mais, se você tem perguntas, dúvidas a respeito do nosso texto, não deixe de participar do nosso estudo bíblico presencial aqui na Melk Pomerode, toda sexta-feira, às 20 horas. Você é muito cordialmente convidado para poder estar aqui com a gente e conversar a respeito das coisas que a palavra de Deus tem para a nossa vida. E que Deus te abençoe.